meu caderno de plano de aula do jeitinho que eu vou aplicar lá na minha turma, quer ver? É isso que eu vim te mostrar nesse vídeo. Esse é o planejamento da segunda semana de aula e eu estou trabalhando com o primeiro aninho. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso curso de alfabetização. Lá você tem acesso a esse planejamento, lá você tem a apostila de alfabetização, de para casa, você tem também grupo exclusivo para tirar suas dúvidas comigo pessoalmente, tem apostila de leitura, produção de texto, tem muito material lúdico para você alfabetizar suas crianças, primeiro e segundo ano. Bom, antes de mostrar o meu caderno, eu vou mostrar no caderno as atividades impressas, o plano de aula, tá? Mas antes de mostrar o meu caderno, eu vou contextualizar para vocês as sequências didáticas que serão trabalhadas nesta semana. A primeira que eu coloquei aqui é a de matemática. Em matemática, nós vamos trabalhar a habilidade F01MA23MG, que é relativa à história do número, para a criança compreender essa história da matemática. E F01MA02X, que é sobre contagem, pareamento, estratégias de contagem, de quantificação, ok? Então, a gente vai começar com a contação de história, a história de antes de existir os números, o pastor usava uma pedrinha para simbolizar para fazer o pareamento ali, né, com cada ovelhinha. Então, eu fiz aqui as ovelhinhas, eu fiz aqui, eu acho que foram 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não, 10. Então, eu fiz 10 ovelhinhas para contar a história, vou levar as pedrinhas, vou colocar uma pedrinha para cada ovelhinha, para as crianças perceberem o pareamento, tem mais, tem menos, tá faltando ovelhinha, não tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, né, com as crianças. Em seguida, né, a gente precisa de uma vivência com as crianças. Então, nós vamos fazer pareamentos, contagens com elementos diferentes. A gente vai começar com as próprias crianças. Vamos juntar um menino e uma menina e vamos ver o que tem mais hoje na sala, se é menino ou se é menina. Vamos fazer também com materiais manipuláveis. Eu tenho um jogo de toquinhos, aquele toquinho de fazer castelinho. Então, a gente vai fazer um pouco com material manipulável lá na sala também, tá? Então, aqui nesse dia vai ser uma atividade bem prática. Depois vem a atividade impressa para sistematização, fixação e avaliação, tá certo? Português, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar a oralidade, recitar parlendas e na leitura o trabalho com a parlenda também, tá? Então, a gente vai ter uma conversa informal, vai recitar parlendas no primeiro dia, vai levar para casa uma parlenda plastificada bem lindinha, tá lá nas fichas de leitura do curso. Eu fiz 20 não. Eu fiz 30 parlendas diferentes, bem ilustradas, bem bonitas, recortei, plastifiquei, essas parlendas estão nas fichas de leitura. Lá no curso tem a parlenda, o trava-língua e o poema. 30 diferentes para poder mandar para casa e as crianças ensaiarem. Então, a gente vai fazer isso, vou mandar um bilhetinho para casa para a família ensaiar com a criança essas parlendas e a gente vai fazer durante a semana atividades com parlendas, para casa com parlendas, que é sistematização, fixação, avaliação. E na sexta-feira a gente vai recitar as parlendas para os colegas, fazer ali no círculo, né? Cada um recitar a parlenda para os colegas. Essa é a nossa sequência didática de língua portuguesa. Agora eu vou virar para o caderno, desculpa, a câmera para o caderno, para você ver como é que ficou esse planejamento durante a semana. Eu faço o planejamento semanal numa grade para enviar para minha supervisora. E lá eu coloco a habilidade a ser trabalhada, a metodologia e o material. E no meu caderno eu fatio isso para poder dividir por dias e trabalhar mais fácil na minha sala com as crianças. Vou virar a câmera para você ver como é que isso ficou lá no caderno. Então, aqui está o meu caderno. Essa é a sequência didática de matemática.
Essa é a sequência didática de língua portuguesa. E aí a gente inicia aqui na segunda-feira. Eu tenho uma aula de história, é a primeira aula que a gente vai trabalhar realmente com caderno, então eu vou organizar o caderno, colar a folhinha de rosto e tudo mais. Matemática, nós vamos iniciar a sequência didática, vou contar a história com as ovelhinhas e vamos fazer pareamentos, material concreto. Português, a gente vai recitar parlendas. Já fiz o bilhete para enviar para casa, porque eles vão levar. As fichinhas de leitura estão lá no meu armário, então não vou poder mostrar para vocês aqui agora, mas já mostrei essas fichas de leitura aqui no canal. Educação física não é comigo, geografia também será organização do caderno. Eu gosto de colocar a chamada aqui para colocar as crianças que faltaram no dia para me organizar quanto ao material. Aqui a gente tem o para casa da segunda-feira, vai ser um para casa de história, eu colo no caderno de para casa mesmo, mas vai ser relativo à história da criança, né, quando e onde nasceu, quem escolheu o nome, essas coisas pessoais. Na terça-feira a gente vai organizar caderno de ciências, em língua portuguesa e matemática nós já vamos fazer atividades impressas e em arte, a gente vai introduzir a história da arte aqui, ó, com esse livro bem bacana que eu vou levar para a escola. Então, eu vou fazer aqui, vou ler para eles essa página falando de arte rupestre, né, e tal. E a gente vai fazer uma arte no papel craft com carvão para ficar aqui, né, pertinente ao tema. Aqui, as atividades que nós vamos fazer são essas. Então, atividade com parlenda, já que a gente está trabalhando a parlenda durante a semana. A atividade de pareamento, conforme a história que eles viram na segunda-feira. E o para casa também de parlenda, para ficar coerente com a aula que a gente está trabalhando. Esse material tá lá no nosso curso, tá? Aqui, na quarta-feira, a gente tem parlendas ainda, né, na sequência didática. Aí, vamos continuar a sequência didática de matemática. E, em geografia, nós vamos trabalhar direitos e deveres da criança. Aqui, mais uma atividade de pareamento e contagem. E o para casa desse dia é matemática, pareamento e contagem, para ficar coerente com o trabalho da semana. Na quinta-feira, nós vamos vamos jogar o jogo de trilha, que também favorece o desenvolvimento da contagem. Em história, nós vamos fazer uma conversa informal e um desenho no caderno de história sobre o desenvolvimento da própria criança. Ela já teve uma conversa com a família lá no começo da semana, na hora de fazer o para casa, né? Aqui em português, a gente vai trabalhar outra folha impressa, dessa vez sobre orientação da escrita, mas ainda trabalhando esses textos, né? Aqui a cantiga, no caso, história, que é continuação, e geografia, a gente vai continuar trabalhando direitos e deveres da criança. Então, aqui, olha, atividade trabalhando a orientação da escrita, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, nós vamos localizar a primeira letra, a última letra e tal. Para casa da quinta-feira é uma prévia do dia seguinte. Então, nós vamos falar com a criança para trabalhar aqui. É uma atividade genérica, onde eu pergunto sobre rima, sobre parlenda, peço para fazer uma ilustração. Por quê? Porque cada criança está com uma parlenda diferente em casa e eles vão responder conforme a parlenda aqui. Na sexta, a gente vai fazer matemática no caderno. Tem uma atividade de ensino religioso. Ciências, eu vou fazer uma fotografia da sala para a gente trabalhar materiais que a gente encontra na sala e a continuação da matemática. Então, ensino religioso aqui e na sexta-feira eu não dou para casa. Gostou do vídeo? Ele te ajudou? Ele te deu uma luz? Então, curte, porque isso é muito importante para o canal. Me segue nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!